Glórias a Deus. Nós vamos falar sobre o cuidado de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos estar lendo novamente o versículo número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Espírito Santo, estamos, meu Deus, na presença, meu Pai, de Ti, Senhor. Na Tua presença, Pai. E queremos ouvi-lo. Fale conosco ao nosso coração, Pai. Oh, meu Deus, envia-nos a Tua palavra, Pai. E faz com que ela produza o resultado, Senhor, meu Deus, em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, Pai querido. Grande e poderoso Deus. Pai, queremos, meu Deus amado, ser alimentados, edificados, fortalecidos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração do Teu povo. Senhor, glorifica o Teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode desocupar suas mãos, aplaudir e glorificar a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, o salmista Davi foi quem foi usado pelo Espírito Santo para escrever esse salmo de número 23. Davi, antes de se tornar rei de Israel, ele foi um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E como pastor, ele sabia da sua função, da responsabilidade que estava sobre ele em relação às suas ovelhas. Mas agora, ao escrever esse salmo, Davi, ele começa a se ver como ovelha. Ele começa a se ver como ovelha, como alguém que está dependendo agora do seu pastor, que é Deus. Então ele começa a ter uma visão a respeito de Deus e vê-lo como seu pastor. Porque era dessa maneira que Davi enxergava a Deus. Ele via Deus como aquele que cuidava dele, que tinha sobre a responsabilidade de cuidar dele e de protegê-lo e de sustentá-lo. Porque ele se via, ele se colocava na posição de ovelha. Então por isso Davi, ele faz essa declaração, afirmando quem era Deus para ele. Aleluia. Então ele fala: o Senhor, ele é o meu pastor. E quando nós que colocamos o Senhor, Deus, como nosso pastor, nada irá nos faltar. Nada irá nos faltar. O que Davi, pelo Espírito, estava querendo dizer aqui, que todas as suas necessidades iam ser providenciadas pelo Senhor. Era o Senhor que iria suprir as suas necessidades. Então Deus estava ali provendo aquilo que Davi precisava. Então quando ele tinha falta de alguma coisa, Deus, como pastor, ele então providenciava, ele cuidava para que a necessidade de Davi fosse suprida. Então ele diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não terei falta de coisa nenhuma. Não terei falta. Porque ele entendia que o pastor estava ali sempre presente. O pastor estava ali sempre atento ao cuidado das ovelhas. Aleluia. Então ele fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então ele sabia que como pastor, quando ele exercia essa função como pastor, todas as manhãs, bem cedinho, antes do sol nascer, ele tinha essa responsabilidade, essa obrigação de levar as ovelhas ao pasto
diante delas, para que elas então pudessem segui-lo, e ele então mostrava às ovelhas o caminho, e elas então seguiam até os pastos verdejantes. Então é responsabilidade do pastor de conduzir as ovelhas, de guiá-las até esse pasto verdejante. Porque as ovelhas, querido, elas não têm um bom faro. Elas não sabem ter uma distinção daquilo que é uma erva daninha ou daquilo que é uma relva boa, fresca, apropriada para o seu alimento, para o seu sustento. Então o pastor, ele ia na frente guiando e ele levava elas exatamente no lugar onde havia uma boa relva, um bom pasto, para que elas então pudessem ali se alimentar. Por isso ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então ali no meio dos pastos, elas se alimentavam e depois ali mesmo, delas terem se alimentado, elas repousavam. Elas descansavam, aleluia. Elas descansavam ali, naquele lugar, né? Até que chegassem o momento, o horário, de que o pastor novamente iria conduzi-las a retornarem de volta ao seu aprisco. Então elas estavam ali, naquele ambiente, se alimentando daquele pasto verde, recebendo daquilo que o pastor estava ali apresentando para elas, querido, para que elas pudessem crescer ovelhas fortes e sadias, aleluia, né? Elas pudessem ali estar bem alimentadas, glórias a Deus, aleluia. Então ele fala aqui, leva-me para junto das águas de descanso. Então outra coisa que o salmista, ele fala, que o pastor, ele leva para junto, para próximo às águas de descanso. Porque as ovelhas é um tipo de animal que elas se assustam com facilidade. Elas são medrosas. Então o pastor, ele conduzia elas a uma água tranquila, de descanso. Porque as águas não poderiam, aonde elas ali iam saciar sua sede, não poderiam ser águas turbulentas, agitadas. Porque até mesmo quando as águas estavam agitadas, elas se assustavam. Então o pastor sabia exatamente aonde haviam águas tranquilas, águas de descanso, para que elas pudessem ali se aproximar e beber dessa água e saciar então a sua sede. Então é ele que tem a responsabilidade, o cuidado de levar essas ovelhas até essas águas de descanso. É ele, aleluia. Então Davi estava vendo Deus dessa forma, vendo a cada dia o cuidado do Senhor sobre a sua vida, que ele, sendo ovelha, Deus estava ali providenciando tudo aquilo que ele necessitava, que a sua alma, o seu espírito necessitava, o que ele precisava para o seu dia a dia, aleluia. Então era dessa maneira que Davi, ele tinha a visão de Deus, de um Deus cuidador, um Deus que sustenta, um Deus que orienta, que dá a direção, que vai à nossa frente, que não deixa as suas ovelhas sozinhas, aleluia. Porque as ovelhas, queridas, elas não conseguem se conduzir sozinhas, elas precisam de alguém para orientá-las, para dar a elas a direção, aleluia. Porque do contrário, elas irão se perder. Elas são um animal totalmente dependente do pastor. Então Davi estava se vendo assim, dependente de Deus. Ele dependia a todo instante de Deus, porque ele sabia que à sua volta havia muitos perigos, havia muitos, querido, muitas coisas que vinham contra eles, ameaças. Havia muitas coisas ruins que vinham, muitos inimigos que queriam, aleluia, matá-lo, destruí-lo, que queriam atingir a sua vida. Então ele fala, leva-me para junto das águas de descanso. E Deus, ele
levar, querido, a esse lugar, as águas de descanso. Aleluia. Mas para isso, nós precisamos nos colocar na posição de ovelha e precisamos também ver a Deus como nosso pastor, tê-lo em nossa vida como nosso pastor, aquele que vai nos guiar, aquele que vai cuidar de nós, que vai estar presente, que vai nos proteger. Aleluia. Então ele fala aqui: refrigera-me a alma. Aleluia. Então o pastor levava suas ovelhas junto às águas tranquilas, e ali elas eram o que? Refrigeradas. Então Davi está dizendo que Deus, ele refrigerava a sua alma, ele trazia a sua alma, querido, restauração. Ele restaurava o vigor da sua alma. Quando ele já estava, querido, cansado, esgotado, aleluia, devido às batalhas, às coisas que ele enfrentava, né? As perseguições, os ataques do inimigo. Então Deus refrigerava a sua alma, restaurava o seu vigor. Refrigerar também significa fazer-me voltar a viver, voltar à vida. É quando alguém já está quase, querido, desfalecendo, morrendo, parece que está perdendo a sua vida. Aleluia. Então a pessoa, ela volta novamente à vida. Ela volta. Então Deus, ele fazia essa obra na alma de Davi. Ele está falando: refrigera-me a alma, me faz voltar à vida. Aleluia. É quando aquela pessoa está debaixo de um sol escaldante, né? Isso aí deve ter acontecido contigo, quando num dia de calor muito quente, você está ali já horas e horas sem tomar um copo d'água, e você já está ali, né, desfalecendo, cansado, já meio tonto, devido ao calor, aquele sol escaldante debaixo, né, sobre a sua cabeça. Aí quando você se depara com um copo de água, querido, você bebe aquela água, o que acontece? Aleluia, o seu corpo começa a se restaurar o vigor. A sua força começa a voltar novamente, o ânimo começa a voltar novamente. Aleluia. Você estava perdendo o vigor, a força, o ânimo, a energia, aquilo começa a voltar novamente. Então é exatamente isso que Davi está falando, que Deus, como pastor, ele fazia em sua vida, em sua alma. Quando ele pensava que ele ia desfalecer, que ele havia chegado no seu limite, que ele não ia conseguir, que a sua alma iria desfalecer, ele ia cair diante da batalha, diante dos inimigos, querido de Deus, então vinha e refrigerava a sua alma, trazia novamente a força, o vigor, a energia, aleluia, colocava ele novamente de pé, querido, aleluia. Então ele fala aqui: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então, como nós já falamos aqui, o pastor, ele é o quê? Aquele que guia, é aquele que vai à frente, adiante das ovelhas, pelo caminho de justiça, porque a ovelha não sabe qual é o caminho, ela não sabe aonde encontrar o que ela precisa, encontrar o pasto verdejante, encontrar o aprisco, encontrar as águas tranquilas. Então o pastor tem que conduzir, porque a ovelha, aleluia, ela pode se deparar, né, com um abismo, ela pode se deparar ali com um precipício, e ela, querido, sem ter essa distinção, essa noção, ela pode ali acabar caindo, colocando a sua própria vida em risco, em perigo. Então o pastor é que ir à frente, conduzindo as suas ovelhas. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. E nós precisamos deixar Deus nos guiar, querido, porque Deus é que sabe o caminho, é Ele que vai te conduzir em vitória. Esse problema que você hoje está enfrentando, que você diz que não sabe o que fazer, que não sabe como resolvê-lo, você precisa deixar com que o Senhor, que é o teu pastor, venha te guiar, porque Ele vai te guiar num caminho de justiça.
um caminho reto, certo. Ele não vai fazer você se conduzir por um caminho errado. Ele vai fazer você chegar exatamente até o lugar que Ele preparou para você, que Ele quer que você chegue. Aleluia. Mas para isso é preciso nós colocarmos Ele como nosso pastor, deixar Ele cuidar de nós, deixar Ele fazer o que Ele deseja fazer, e não nós tomarmos à frente de Deus